Boa noite, pessoal. A gente vai fazer uma live aqui hoje, fazer um esquema um pouco diferente, né? De só fazer os textos que eu tenho feito ultimamente. Só esperar mais um pessoal entrar para a gente começar, tá? Obrigado aí todo mundo que está acompanhando. Quem quiser participar pode mandar os comentários no YouTube, ou perdão, pode mandar os comentários no Facebook. E eu vou acompanhando aqui e respondendo. Só peço que tenham um pouco de paciência, porque eu estou fazendo tudo sozinho aqui. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui na minha página também. E nosso assunto de hoje vai ser esse aqui, que está passando embaixo. A imprensa internacional e a Unicef começam a reconhecer que a recessão e o remédio que eles utilizaram para combater o vírus chinês é muito mais letal que o vírus. Muito mais pessoas irão morrer em decorrência desse ataque desproporcional, né, como o presidente bem disse, desse conceito de terra arrasada que os governadores decidiram adotar para combater o vírus. Muito mais pessoas irão morrer do remédio do que do vírus em si, né? Só quem quiser já pode ir mandando, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar no comentário aí do Facebook. Eu já vou iniciar lá, eu já vou mostrar para você os slides que eu separei, os sites que eu separei. E é isso. Agradeço mais uma vez aí quem compareceu. Obrigado de verdade aí. Deixa eu entrar na live aqui porque eu quero acompanhar direitinho. Tô acompanhando mesmo. E eu quero quem for mandar as perguntas, a gente vai falando. Boa noite, Edna, tudo bem? Hamilton, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, qualquer dúvida vocês podem mandar aqui, viu? O interessante aqui é justamente isso. Eu quero fazer um sistema diferente, porque geralmente eu trabalho com texto, escrevo muito texto, e a gente não tem essa participação dinâmica, né? E eu estou fazendo esse teste aqui. Se vocês preferirem, a gente vai acabar migrando, né? Claro, nunca vou deixar de escrever os textos. Eu sei que todo mundo gosta, o pessoal gosta de compartilhar. Graças a Deus, o pessoal tem compartilhado bastante. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Eu não tenho nem como descrever. Ver que vocês confiam nas coisas que eu escrevo, nos textos que eu trago, nos artigos, nas traduções. Então, é isso. Mas vamos também passar para o vídeo, né? Muita gente reclama. Pergunta por que eu não fazia vídeo, porque o vídeo tem essa opção mais dinâmica da gente conversar, da gente interagir. Também não quero que fique muito longo, né? Porque agora à noite, todo mundo em casa, o ideal é a gente ficar com a família aí, descansar. Mas vamos lá. Vamos começar aqui então, pessoal. O que a gente vai trazer hoje é o seguinte. Eu tinha feito um texto há mais ou menos uns quase 2 meses atrás, se eu não me engano foi no fim de março, onde a gente tratava justamente dessa situação. Por que que o remédio contra esse vírus estava sendo tão desproporcional, né? Vamos supor, porque eles estavam queimando a casa inteira para matar a aranha que estava lá dentro, né? Porque eles não faziam algo mais preciso, algo mais específico, mais inteligente, onde pudesse combater simplesmente só o vírus, né? Só realmente o problema, e não paralisar toda a sociedade. E eu lembro que eu escrevi esse texto, eu até vou ver se eu consigo compartilhar eles aqui com vocês, eu vou deixar o link depois, claro, eu vou deixar o link depois na descrição, vou ver se eu consigo compartilhar aqui agora. Alguns de vocês devem ter visto ele, se eu não me engano era esse aqui, era esse texto aqui. O remédio é pior que a doença, né? Foi um texto que eu escrevi, tá aqui dia 25 de março, se eu não me engano, né? Vocês podem dar uma olhada aí, procurar esse texto, e ele está narrando bem o que está acontecendo agora, o que a imprensa internacional começa a reconhecer, o que os organismos internacionais começam a reconhecer. Eles exageraram na medida. O remédio foi, sem dúvida, pior do que a doença. O que eles fizeram com a gente, o que eles fizeram com a sociedade, com os empresários. Não se engane, quando eu falo empresários aqui, eu não estou falando dos mega empresários, eu estou falando dos pequenos empresários, sabe? Daquela manicure, daquela mulher que tem uma loja de salgado, do rapaz que tem um salão tem uma barbearia, entendeu? Eu estou falando desses, que tem uma distribuidora de bebidas, eu estou falando desses empresários, tá? Dos microempresários. Esses que vão ser os mais sacaneados, que vão ser os mais atingidos. Então, como todo o nosso assunto de hoje aqui vai se envolver em torno, vai se revolver em torno dessa situação, por isso que eu coloquei esse texto aqui, meu antigo, não tão antigo, né, do fim de março, mas não é para fazer propaganda não, é só porque realmente ele está bem atual. Então vamos voltar aqui, parar de compartilhar, isso. Eu vou passar agora o que a gente já tinha feito, o que eu disse que eu ia fazer, né, na verdade, que seria
as manchetes, né? Deixa eu só dar um abraço aqui para a Sara Torres, que entrou aqui agora também, tá acompanhando. Pessoal, todo o meu comentário que chega aqui eu vejo, tá? Só me dá um tempinho aí e pega leve comigo, porque é difícil fazer tudo de uma vez. Então, vamos lá. Primeiro comentário, primeira página, na verdade, na notícia que eu vou mostrar para vocês, ela tá em inglês, cara, claro. Geralmente é assim que funciona, tá? As notícias, a situação, todo o padrão comportamental da imprensa, ele vem de fora. Você vê esses comportamentos da Globo aí, dessa imprensa, nossa, bem suja mesmo, vê como eles manipulam as notícias, isso vem de fora, tá? O padrão que eles vão utilizar a reação que eles vão ter diante de uma situação global, vem de fora. Então, em breve você vai começar a ver a imprensa daqui também mudando o discurso. Agora eles têm que mudar o discurso, porque eles já destruíram o que eles queriam destruir. A economia já tá destruída, a gente vai demorar vários anos para sair dessa recessão. É uma recessão gigantesca e desnecessária. Se tivéssemos adotado medidas específicas que tiveram sucesso em outros países, nós poderíamos sair disso com um número baixíssimo de mortes e com a economia num estado aceitável, num estado razoável. Tá? Então, tudo isso que foi colocado para a gente, essa destruição da economia, a destruição do padrão de vida das pessoas, principalmente dos mais pobres, serão afetados. Isso tudo foi uma agenda global, tá? Então vamos ver agora, eu quero mostrar para vocês o primeiro jornal, que é o Los Angeles Times, tá? Esse jornal, ele não é de direita, na verdade, ele é um jornal famoso lá fora, nos Estados Unidos, por ser contra o Trump. Ele é uma das bíblias esquerdistas lá, e ele já começa a admitir, tá? O que está acontecendo. Vou mostrar para vocês aqui. E essa matéria deles é de ontem, se eu não me engano, tá? Vamos traduzir aqui o que está escrito. A devastação econômica trazida pela pandemia vai resultar, no fim das contas, em mais mortes do que o vírus em si. Mais mortes de pessoas do que o vírus em si. Ou seja, e curiosamente, vejam só, a matéria do Los Angeles Times, ele utiliza como exemplo o Brasil. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. É uma foto tirada no Rio de Janeiro, tá? E a matéria do Los Angeles Times é um pouco diferente da matéria da Unicef, né, do artigo da Unicef. Aqui você vê como eles estão lidando com essa situação, né? As famílias brasileiras lidando com a situação e mostrando o número de mortes que podem ser geradas com isso, né? Porque é uma situação muito óbvia, pessoal. Infelizmente é algo muito óbvio e muito triste. Quando você diminui o padrão de renda das pessoas, quando você diminui a capacidade que elas têm de cuidarem de si mesmas, não tem outra opção. A pessoa começa a decair, ela começa a decair a capacidade dela de cuidar de si, de tratar de ter acesso a remédio, de ter acesso a melhores condições de vida, de ter acesso a lazer, de ter acesso a tratamentos eficientes contra as doenças. Às vezes uma doença simples acaba matando uma pessoa que, numa situação ideal, não mataria. E é isso que vai acontecer. A gente tem visto como os hospitais, não sei como está a situação no seu estado específico de quem está me acompanhando, mas aqui em Goiás, os hospitais particulares estão com sublotação, eles estão subocupados, ou seja, tem hospitais aqui que 80% dos leitos estão vazios. E outra coisa preocupante que está acontecendo, as pessoas estão deixando de ir atrás do tratamento, as pessoas estão com tanto medo, a mídia colocou tanto medo na pessoa que ela não pode sair de casa, que ela não pode chegar perto de ninguém, que não existe cuidado que ela possa tomar consigo mesma, que vai evitar que ela pegue o vírus, que ela pegue a doença. Então, a mídia colocou tanto pânico nas pessoas, que as pessoas não saem de casa, elas não estão indo atrás de tratamentos de doenças simples. E o que isso vai acontecer? Obviamente, as doenças simples vão se complicar, vão gerar quadros mais graves, quadros mais complicados. Então é isso que a gente vê, né? E essa matéria do Los Angeles Times, ela é bem atual, ela é de, se eu não me engano, de anteontem, né? E aqui a gente vê a situação, né? A gente vê que tristeza, o que eles impuseram pra gente, né? A gente não tem mais opção, a gente não tem o que fazer, a gente tem que obedecer. E os governadores aproveitaram isso para exercer seu ponto de vista autoritário, né? Exercer sua veia autoritária. O governador Caiado até recuou agora, né? Ele recebeu tanta pressão, ele ia fazer um decreto agora restringindo ainda mais o isolamento, né? Fechando as coisas que ele havia reaberto por decreto também umas 2 semanas atrás, mas a gente fez tanta pressão nele aqui que ele não aguentou. Ele simplesmente não publicou um novo decreto de restrição ao isolamento, né? De fazer um isolamento mais restrito, e deu como justificativa de que ele não iria de que ele não iria baixar um decreto que as pessoas não iriam respeitar, as pessoas não iriam responder à vontade dele, né?
Então, eu acho que não tem outra opção. Já está na hora da gente começar a mostrar para os governadores que a gente não aceita mais essas condições. A gente não aceita mais essas soluções improvisadas, empurradas goela abaixo. Tá? Quero voltar aqui porque eu quero mostrar também para vocês a situação da Unicef. Tá? O artigo da Unicef ele também é excelente. O artigo da Unicef ele também é excelente. Ele dá uma condição. Ele, na verdade, ele mostra os números, né? Porque o Los Angeles Times ele meio que faz uma previsão, mas agora a Unicef ela mostra os números. Tá em inglês também, mas eu vou traduzir para vocês aqui rapidinho, para que a gente possa ter um debate melhor aqui, tá? Cara, a Lucimeire acabou de mandar uma mensagem aqui também. Boa noite, Lucimeire. Obrigado, pessoal, que está acompanhando aí. E também o Jaime Roberto. Boa noite, Jaime. Obrigado pela participação aí. Espero que vocês gostem desse novo formato. Ainda não tive a oportunidade de compartilhar. Quem puder, compartilhe, pessoal. Compartilhe com os amigos aí. Eu não quero deixar muito estendido esse vídeo, até para não atrapalhar e ficar bem dinâmico mesmo, tá? Fazendo no máximo uns 15, 20 minutos aí. Então, quem puder, compartilha aí. Ele vai ficar salvo, as pessoas podem acompanhar depois, porque esse é um assunto sério. E é um assunto que eu gosto de trazer assuntos que eu tento mais ou menos prever o que vai acontecer. Mas não prever com chutes, né? Eu tento analisar os dados para ver como a imprensa, as autoridades aqui no Brasil vão se comportar. E foi justamente, eu acho que isso que eu fiz no artigo, quando a gente viu os dados e viu que em recessões passadas o número de mortes era muito maior do que o número de mortes que estava sendo projetado, né? Estava sendo feito em projeções razoáveis de mortes pelo coronavírus. Então agora eu vou mostrar para vocês o artigo da Unicef aqui, que ele é bem triste e mostra, né, o despreparo das autoridades, o despreparo da imprensa, o despreparo da OMS, né, dos governos, governadores em geral, né, porque alguns presidentes, o presidente Trump, mesmo nos Estados Unidos, e o presidente Bolsonaro aqui, ele tentou ser razoável, né, eles tentaram ser razoáveis, eles falaram, a gente não pode deixar de cuidar da economia, porque a economia é vida, né, e assim que começou esse debate, a imprensa e a esquerda, esse pessoal todo, rapidamente, eles trouxeram uma desonestidade intelectual para o debate. Eles falaram que o Bolsonaro estava preocupado com vidas, não com economia. Estava preocupado com economia, não com vidas. Só que eles não explicaram que é indissociável. Uma coisa é indissociável da outra. Países miseráveis, países pobres, têm um alto índice de morte por situações simples, né, por doenças simples, por falta de saneamento básico. E quando você pega um Brasil, que é um país que tem pessoas perto da linha da pobreza, perto da linha da miséria, e você introduz nesse país uma recessão, você automaticamente joga milhões de pessoas na miséria. E milhões de pessoas na miséria, dependendo da gravidade dessa miséria, que a gente vê agora aqui, que vai ser da gravidade da duração, né? A gente vê agora aqui que vai ser durante muito tempo, né? Que ela vai se estender, você pode estar condenando à morte milhões de pessoas. Então, vamos parar de enrolar, vou passar o da Unicef aqui para vocês, que também é bem preocupante. Mais uma vez, agradeço a paciência aí, é bem difícil. Só eu fazendo aqui, mas vai dar tudo certo. A gente se entende aqui, tá todo mundo em casa. Não é verdade? Vocês conseguem acompanhar aí, pessoal? Né? E se o áudio estiver ruim também, vocês podem me falar, tá? Eu acredito que o áudio esteja bom, porque hoje eu passei o dia inteiro aqui brigando com esse microfone. É complicado, mas eu acho que hoje o áudio tá bom, tá, pessoal? Eu vou colocar em tela cheia aqui para facilitar para vocês. O que a gente viu aí? Esse, na verdade, é o site do The Guardian, né? E ele está republicando a notícia da Unicef, né? Depois vou colocar da própria Unicef, do site da própria Unicef, para vocês verem. Então, 6 mil crianças podem morrer por dia devido aos impactos do coronavírus. Esse impacto do coronavírus aqui, o jornal quis dar uma distorcida, mas não é impacto direto do coronavírus, não são em relação a mortes por infecção do coronavírus, tá? Não é isso que o jornal está falando. Quando a gente desce por baixo aqui, a gente começa a ver isso que eu mencionei para vocês aqui, ó. A disrupção, né, que é a interrupção de serviços essenciais à maternidade, né, e à saúde das crianças, inclusive o planejamento familiar e o pré-natal, etc., vacinas, pode levar a uma morte adicional de 1 milhão, pessoal, 1.200.000 crianças abaixo de 5 anos, tá? Em 6 meses. Ou seja, a Unicef está estimando que em 6 meses nós teremos mortes, um número de mortes de 1.200.000 crianças. Isso é muito mais do que o vírus poderia causar, muito mais.
E tudo isso em função do quê? Da reação exagerada, do pânico causado pela mídia, da economia quebrada. É isso que foi. Nada mais isso. É isso que Bolsonaro tem alertado desde o começo, desde o dia 25 de março, e toda a imprensa tem tratado ele como genocida. Esse número de mortes de crianças aqui, 1.200.000 crianças mortas, eles não podem jogar isso nas costas do Bolsonaro, eles não podem jogar isso nas costas do Trump, que até o momento, pelo meu ver aqui, pelo que eu tenho visto, são os únicos que têm tido uma abordagem mais razoável, né? De manter a economia de pé, de causar o mínimo de danos possível à economia. Porque não tem conversa, pessoal. Não é só o lado privado que vai sofrer. Você vai falar, não vou conseguir pagar meu plano privado. O SUS, ele é mantido com o dinheiro dos brasileiros. E os brasileiros só conseguem repassar dinheiro ao governo, só conseguem repassar recursos ao governo através de impostos, se o brasileiro tiver dinheiro para pagar imposto. Você não pode tirar dinheiro do nada para gerar bens. Você pode imprimir dinheiro, mas o número de produtos, o número de bens produzidos pelo país não vai aumentar. Você não vai conseguir produzir uma cama extra de hospital, um leito extra de hospital, imprimindo dinheiro. Não é assim que funciona. Entendeu? Então, olha que realmente é algo de partir o coração. E essas mortes são no mundo todo, porque a economia hoje em dia ela é globalizada, ela é interconectada. Então, quando um país sofre, ainda mais um país grande, né? Hoje em dia, na verdade, todos os países estão sofrendo, né? Mas o exemplo que eu quero dar aqui é que não existe um país grande o suficiente para se isolar de uma recessão mundial, que é isso que a gente está encaminhando. Então, como que a gente faz? A gente vê que agora, provavelmente, a imprensa vai tentar bater cada vez mais, né? Agora que eles já fizeram o estrago deles, agora eles vão tentar colocar essas mortes que vão vir na conta dos presidentes, tá? Na conta dos governantes que não concordaram com eles. A gente sabe como a imprensa é forte, como eles tentam construir a narrativa o tempo inteiro para atacar quem discorda deles. Então, se você for um governador puxa-saco da imprensa, eles vão gostar de você. Se você não for, se você for um governante que tenta bater de frente, que tenta fazer o bem pelo povo, mas discorda da imprensa, eles vão te atacar. Então, por que eu estou trazendo essa notícia agora aqui para vocês? Como se diz, antes mesmo dela chegar na imprensa aqui, antes mesmo da imprensa brasileira adotar esse padrão comportamental. Porque eu sei que o que eles vão fazer agora é jogar os números das mortes por recessão que eles causaram nas costas dos governantes que eles discordam. Em resumo, todo o atraso econômico, toda a recessão, toda a miséria gerada pelo pânico que a imprensa causou, pelo pânico que os governadores causaram, esses governadores autoritários que baixaram esse decreto de lockdown, de isolamento forçado, de quarentena extremada, né? Toda essa miséria, todas essas mortes causadas, eles vão jogar no colo dos opositores, que são justamente aqueles que estavam desde o começo tentando alertar a todos de que uma quarentena forçada, governar com o conceito de terra arrasada, eu gosto muito dessa expressão que o Bolsonaro utilizou, governar com o conceito de terra arrasada, onde você fecha tudo e espera que o vírus vá embora, magicamente vá embora, toda essa miséria causada por esse conceito, ele será jogado no colo do Bolsonaro aqui no Brasil e será jogado no colo do Trump nos Estados Unidos, tá? Todas essas mortes, e é simples, isso já está armado, o sistema já está armado, eles vão simplesmente falar que os governantes não estão sabendo agir, tá? Ou seja, depois que eles retiraram todos os recursos, uma economia que, não, obviamente, ninguém vai sair de uma pandemia com uma economia intacta, mas você pode sair com uma economia num resultado razoável. Você não pode sair com a economia completamente quebrada, aí não tem governante que faça milagre, entendeu? Então, os governadores, eles não assumiram risco nenhum para si, eles quebraram os estados, porque eles sabiam que eles poderiam contar com o STF e obrigando o governo federal a ajudá-los economicamente, e no final das contas, quem ia se prejudicar era o governo federal. Não importa o que o governo federal fizesse, não tem ajuda o suficiente para corroborar, para ajudar todos os estados. A situação que foi causada, a situação de quebra econômica que foi causada, ela não consegue ser sustentada, ela não consegue ser recuperada. Só com a ajuda do governo federal, a economia precisa ser retomada. E não à toa, eles tentam atrasar cada vez mais a retomada da economia. E repare que ninguém aqui está falando, nem mesmo o presidente, igual eles tentam imputar ele, ninguém aqui está falando que a gente deve sair na rua sem nenhum cuidado, que a gente deve ignorar, achar que o vírus não existe. O que a gente o que está falando é, a economia não pode continuar parada. O Brasil não pode continuar fechado. Nós precisamos urgentemente de uma ação específica, de uma ação inteligente, de uma ação elaborada, onde nós nos protejamos, né? As pessoas passam a se proteger, passam a cuidar de si mesmas, ter responsabilidade individual sobre sua higiene pessoal e possam voltar a sair às ruas.
A própria questão das máscaras, que agora tem tanto decreto obrigando as pessoas a usar as máscaras, né? Ora, se as máscaras funcionam, por que as pessoas não podem voltar às ruas, não podem voltar às atividades? E se elas não funcionam, por que a gente tem que obrigar as pessoas a usá-las? Esse é um conceito, é uma pergunta muito simples, que nenhum defensor desse isolamento, do lockdown, da quarentena radical consegue responder, porque o interesse deles é justamente isso, continuar prejudicando a economia o máximo que eles puderem. E depois, quando eles não puderem mais prejudicar a economia, eles começam a cobrar dos governantes, né, dos presidentes, no caso, que foram as pessoas que alertaram que a economia estava quebrada, a recuperação da economia. Então, é o plano perfeito, é o golpe perfeito. Eles quebram a economia e depois cobram dos opositores porque a economia não está boa. Eu vou passar o próprio site da Unicef aqui, que eu acho que dá até mais credibilidade, né, do que o Guardian. Perdão, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Mais uma vez peço desculpas aí, porque só eu aqui é complicado de fazer. Aqui, tá, esse aqui é o próprio site da Unicef, né? Que a Unicef mostrou hoje é basicamente... A matéria do Guardian que eu acabei de mostrar, ela só reincorpora essa matéria da Unicef aqui, né? Só reincorporou e republicou. E aqui vocês podem ver, né? Não sei se o meu cursor tá aparecendo. Então, e outra coisa, pessoal, isso aqui são mortes adicionais. Além de todas as mortes que já ocorrem, isso aqui são só mortes em razão da deficiência do sistema de saúde. E são só de crianças, tá? São só de crianças. 6 mil mortes por dia adicionais. Essa é a gravidade. Aqui eles não estão contando a morte de adultos por suicídio, a morte de adultos por falta de acesso a saneamento básico, a tratamentos básicos de saúde, tá? São só mortes de crianças abaixo de 5 anos. 6 mil crianças por dia. Por dia, é o que estima a Unicef. Em torno de 1 milhão e 2 mil mortes de crianças abaixo de 5 anos nos próximos 6 meses, tá? Essa é a seriedade, esse é o que a gente está enfrentando. E isso, pessoal, a culpa a gente sabe de quem que é. A gente sabe quem jogou isso pra gente. Não adianta agora eles darem a notícia com esses ares de espanto, como se isso não tivesse sido previsto. Como se a gente não tivesse avisado lá atrás que não se pode destruir a economia de um país. E os hipócritas, né, que falaram pra gente, vocês estão preocupados com a economia, vocês não estão preocupados com vidas. Não existe isso. Economia, ela não pode ser dissociada de vida. A economia é vida. A economia é o bem-estar do ser humano. Você destrói a economia, você destrói a vida, automaticamente. Então, pessoal, é isso. Eu quero agradecer bastante aqui. Vou deixar aqui um pouco, né, para vocês acompanharem aí. Quero agradecer muito quem compartilhou aí, né, deu 55. Uma hora aqui a gente chegou até mais de 40 seguidores acompanhando. Seguidores não, né, eu trato vocês como amigos, né, eu considero todos meus amigos, eu fico muito, muito feliz mesmo, com carinho, com os comentários que eu recebo em todos os textos que eu publico. E com certeza vocês me motivam a continuar. É bem difícil, é um trabalho que a gente faz sozinho, né? Praticamente só uma pessoa. Claro que tem outros parceiros por aí, mas é um trabalho que a gente faz sozinho aqui, sem apoio nenhum. A gente não recebe dinheiro do governo, a gente não recebe dinheiro de empresas, a gente só faz esse trabalho por amor mesmo, para levar a verdade para vocês, né? Para que vocês tenham sempre argumentos na hora da conversa, na hora de debater, na hora de defender o seu ponto de vista, que é isso que eu acho importante, é o que eu sempre me dispus aqui para fazer, tá? Então a gente já vai encerrar aqui, eu falei que eu não queria que a live passasse de 20 minutos, já tem com 24 minutos, eu vou deixar aqui o meu canal do YouTube, eu espero que vocês se inscrevam lá, tá? Porque eu vou começar a publicar mais vídeos também, Frederico Rodrigues, tô passando aqui embaixo, tô passando aí embaixo, Frederico Rodrigues, eu espero que vocês se inscrevam lá, vamos acompanhar por lá também, porque o Facebook ele limita muito o nosso alcance, tá? O Facebook ele é famoso por limitar o alcance de quem propaga conteúdo da direita, né? Que é o meu caso aqui, que eu só faço isso, só propago conteúdo da direita. Então o Facebook ele limita muito o nosso alcance, o YouTube também, mas nem tanto. Então, quem puder acompanhar lá no YouTube, seguir lá, se você tiver YouTube, já segue lá pra gente. E deixa eu ler aqui os comentários, né? Vou ler um pouquinho dos comentários aqui. A Grazi Alves falou: veremos uma crise de saúde causada por uma crise
crise da saúde com o aumento das complicações de outras doenças já existentes. Com certeza, Grazi. Foi o que eu falei aqui. As pessoas não estão procurando tratamento, elas estão com medo de ir nos hospitais. O pânico da mídia foi tão grande, a mídia incutiu um pânico tão grande nas pessoas que elas estão com medo de ir nos hospitais para tratar com doenças simples. E essas doenças simples, se elas não forem tratadas, essas condições simples, se elas não forem tratadas, elas vão evoluir para condições complicadas. Esse é o maior medo dos médicos. Eu tenho conversado com alguns médicos, esse é o maior medo deles atualmente. Dessas doenças que não estão sendo tratadas agora e que elas vão ser complicadas no futuro, tá? Muito bom o seu comentário. A Lucelena aqui, registrar a participação dela também. Obrigado, Lucelena. Joedson, muito obrigado, Joedson. Trabalho excelente, seu Fred. Tamo junto. Obrigadão, Joedson, de verdade. Obrigado por ter aparecido. Adele, muito obrigado, Adele, valeu. Fico agradecido. Quem mais comentou aqui? A Nica Wagner. Boa noite, sou do Rio Grande do Sul, é isso? Nossa, obrigado, Nica. Fico muito feliz. Eu sei que eu tenho amigos aí em todo o Brasil. Pessoal que acompanha a minha página aí, compartilha meus vídeos. Eu realmente fico muito feliz, muito orgulhoso que vocês se dispõem a isso, né? Tira um pouquinho do tempo de vocês para acompanhar os vídeos e os textos que eu faço, né? E quem mais? O Reginaldo Souza. Boa noite, Reginaldo. O Hamilton Santos. Hamilton, tô perguntando aqui se não tem cura. Hamilton, você está falando do vírus? O vírus, no momento, não tem cura. Geralmente, um vírus ele não tem cura, ele tem vacina, né? Você pode tratar depois que você é contaminado. E esse vírus, no caso, né? E geralmente o pessoal procura uma vacina, né? Que a vacina previne que você sequer pegue ele. Que é até mais barato do que você tratar uma pessoa que já está infectada. Então, mas a vacina, até o momento, a gente não tem nem expectativa. A gente não pode viver esperando uma vacina. A gente não tem algumas boas notícias vindo de Israel, claro, mas a gente não pode viver assim, né, na expectativa de que virá uma vacina e manter a economia fechada até lá. O que você vai provocar com isso, como eu mostrei aqui, isso é muito mais destruição e muito mais mortes. Né? Lucimeire, obrigado, Lucimeire, pela participação também. Eu acho que é isso, né, pessoal? A gente já passou um pouquinho do tempo aqui, apesar que eu pretendo fazer mais sempre que possível, porque acho que fica mais dinâmico, né? Todo mundo participando. Então não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Você que gosta do meu trabalho, gosta dos textos que eu escrevo, dos vídeos, né, que eu posto, e não tiver apertado, quiser contribuir, esse aqui é o meu Apoia-se. Opa! Esse aqui é o meu Apoia-se, tá? O Apoia-se, o que é? Ele é uma forma de você apoiar o trabalho de quem você gosta. Você vai lá, cadastra-se, faz uma conta rapidinho e você pode contribuir com qualquer valor para você ajudar a pessoa que você gosta, que você acha que está fazendo um bom trabalho na internet ou em qualquer lugar, na verdade, né? Eu sei que a situação está difícil, por isso que eu nem fico postando muito, né? Porque eu sei que está difícil para o pessoal hoje em dia. Mas quem puder, quem gostar, quem compartilhar meu texto, quem achar que meus textos te ajudam, meus vídeos te ajudam, dá um pulinho lá no Apoia-se, confere lá. E eu acho que você só vai estar contribuindo, né? A gente tem que fortalecer a direita, fortalecer quem faz o conteúdo de direita, porque a esquerda, eles têm tudo na mão, eles têm a faca e o queijo na mão, né? E a gente tem que começar a fortalecer o pessoal da direita também. Nós já somos censurados nas redes sociais, nós não temos voz na imprensa, né? Você vê, o presidente, ele é completamente apoiado pelo povo, e o tanto que está difícil para ele governar. Então, quanto mais influenciadores digitais ele tiver a favor dele, ao dispor dele, melhor, né? E você contribuindo no Apoia-se aqui, você pode ter certeza que você está me ajudando muito. Quanto mais pessoas contribuindo lá, mais tempo eu posso me dedicar a isso aqui, né? Porque é um trabalho aqui que a gente faz praticamente sozinho, a gente tem todo gasto, tem gasto com energia, com webcam, com microfone, né? São equipamentos, eles não são baratos, né? Com internet, é todo um gasto que a gente tem que manter e basicamente a gente faz isso sem retorno nenhum, a não ser o apoio dos amigos aí, os compartilhamentos. Então, se você puder, não te apertar, dá uma passada lá nesse Apoia-se, confere, e você vai estar ajudando alguém que produz muito conteúdo direito aqui, tenta sempre levar um material de qualidade para vocês, eu tento sempre fazer meu melhor. E é isso, pessoal. Agradeço aí, a gente está chegando a meia hora de live, mais uma vez, obrigado pela participação, espero que o vídeo hoje tenha sido informativo. Eu vou deixar os links das matérias lá no post do Facebook, para quem quiser conferir, tá? Para ficar um serviço bem completo mesmo para vocês aí. E eu pretendo fazer essa live aqui pelo menos uma vez por semana, tá? Se eu não estiver fazendo, podem me cobrar aí, não vão ficar só no texto, não. As lives eu acho que é uma maneira bem dinâmica da gente interagir. Então é isso, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus, fiquem com suas famílias e até a próxima. Abração.